Então, amados, estamos de volta neste mesmo vídeo, outra live. Bom, após nós termos aí o vídeo falando sobre a ONU que ameaça o Brasil, a ONU que deixou dito bem esclarecidamente na revista Isto É, a qual está escrito que se o Brasil, se ele porventura chegar e aceitar, né, se ele aceitar só um minutinho aqui, mostra um negocinho. Se o Brasil aceitar, neste caso, a entrada na ONU, né, da ONU, a entrada da ONU, não, tô aqui me confundindo aqui um negócio aqui. Se o Brasil aceitar, né, e determinar, como disse o Bolsonaro, que vai mudar a embaixada brasileira, né, a embaixada brasileira para a Israel, ou seja, para Jerusalém, né? Então você pode entender agora que o Brasil está sob ameaça. O Brasil estando sob ameaça, nós aí devemos entender o seguinte, que neste caso o Brasil vai precisar de alguns países aliados para defendê-lo. Bom, veja bem que a ONU disse que o Brasil tem um tratado, né, na resolução 478, a qual esse maléfico presidente atual assinou, indo contra o povo judeu, indo contra o povo de Israel. Até parece que nós cristãos temos medo de morrer, que nós cristãos temos a cara de negar o nosso Deus, de maneira nenhuma. Todos nós que somos cristãos, independente do que eles pensam, nós aprovaremos sim e apoiamos a mudança da embaixada de Israel para a Jerusalém, né? Para Jerusalém, de Tel Aviv para Jerusalém, ou seja, a embaixada de Israel não, a embaixada do Brasil que está em Israel, de Jerusalém, de Tel Aviv para Jerusalém. Veja bem que a ONU já ameaçou e disse, olha, se o Brasil continuar, se eles realmente quebrar o contrato, porque foi assinado e eles não podem nunca quebrar o contrato, eu quero já alertar que todas as pessoas diplomáticas de todos os países saiam daí. O que isso significa é que o quê? É que se chover bomba, né, que se chover armas, balas, né, bombas, aviões e etc, etc, de lá para cá, então não acerte nenhum desses embaixadores dos países que têm contrato e aliança com a ONU. Nós sabemos que a ONU é de lá que vem e nasce o anticristo, é de lá que nasce o apaziguador. Na verdade, nós sabemos que eles são muçulmanos, são palestinos, e todos que votam contra Israel são amaldiçoados. Então, o que o diabo quer, e ele tem lutado em todo esse tempo, é amaldiçoar o Brasil, porque o diabo, de todas as terras do mundo, com exceção da terra de Israel, de todas as terras gentios, o único país que o diabo mais odeia é o Brasil. Por quê? Porque o Brasil foi o Brasil que Deus usou para fazer nascer Israel há 70 anos. Foi o Brasil que Deus usou um homem chamado Oswaldo Aranha, que era político, a qual estavam empatados ali a votação se Israel seria país ou não, se Israel teria suas terras de volta. E no desempate, o nosso amado Oswaldo Aranha, ele votou a favor de Israel. E nisso tornou Israel uma cidade, um país, um estado, um país muito forte e potente. Veja bem, que nós sabemos muito bem, que o diabo tem grande fúria do povo de Deus, principalmente os gentios que são a noiva de Cristo. E veja que no governo, nas políticas do Bolsonaro, né, 99% dos cristãos, 95%, porque 5% são desses que eu faço parte, que não voto e não votarei nunca, que seja lá qualquer promessa que eles derem ou não, né? Então, votou no Bolsonaro com a promessa que ele iria mudar a embaixada de Tel Aviv do Brasil para Israel, para Jerusalém. Então, veja bem que eu quero deixar uma pergunta no ar. Veja que esse presidente eleito,
Você acredita mesmo que ele não sabia dessa resolução assinada pelo presidente Temer? Você acha mesmo que o Temer, por ser um presidente que assinou essa desgracência e que, na verdade, né, o eleito já era mesmo ele deputado, já estava exercendo seus cargos políticos e, de repente, vocês não viram e não sabem que ele sabia de toda essa podridão? Ou seja mesmo um golpe que ele aplicou nos meroclatas, né, cristãs, entre aspas, que se diz cristão, dizendo, vota em mim, e deram até os seus púlpitos de altares para que realmente ele discursasse o seu discurso como político. Veja que o povo de Deus, né, entre aspas, votou, e o povo que votou vão sofrer. Mas eu quero perguntar para você, a pergunta que não quer calar. Você acredita mesmo que este homem chamado Bolsonaro não sabia dessa resolução 478, assinada pelo presidente Temer, que é uma resolução permanente ali, que obriga o país que assinou ali a não votar, a não ir a favor de Israel e odiar a Israel pior do que o capeta. Ou seja, quer ver a destruição de Israel. Como, na verdade, Satanás, ele odeia o Brasil, porque o Brasil deu vida a Israel aqui, Deus usou esse país para dar vida a Israel. Então, o Brasil, então, para se lavar um pouco da sua alma, dos seus pecados, das suas traições contra o nosso Deus, a única forma é mudando a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Sendo assim, o Senhor Deus, com certeza, amenizará com certeza a dor desse povo brasileiro, que mesmo inocente, esses tais, não concordam em ir contra Israel, mas, na verdade, os seus opressores, ou nossos opressores, que servem a Satanás, que serve beija o bode, votarem contra Israel. Então, é a forma de Deus harmonizar alguma coisa diante daqueles inocentes. Bom, mas Deus não tem as pessoas por inocentes. Agora eu te pergunto, será que não seria o golpe deste pseudo presidente, a qual, na verdade, ele já sabia que não poderia quebrar a resolução, que não poderia votar, que não poderia mudar, porque senão quebraria o contrato? Será que existe essas pessoas loucacidas mesmo para enfrentar os homens da ONU, ou seja, os soldados da ONU? Porque são milhares de soldados contra uma terra. Veja bem que o Trump, né, na verdade, ele pouco se lixou, né? Ele quis mesmo colocar em prática o que diz a Bíblia. Ele saiu, quebrou o contrato e pronto, somos independentes. Assim como Israel é independente, tem o direito de decidir onde colocará a sua capital, nós também temos o direito de decidir e de discernir a quem votaremos ou a quem apoiaremos. Então, quer dizer, nós não podemos estar à expressão ou à espreita de mercenários da fé, mercenários malignos, de satanistas, de maçons, de senhores desse mundo, dos Illuminatis, porque nós temos uma fé em Cristo. Nosso país foi o país abençoado para fazer nascer um país a qual chama-se povo de Deus. E, na verdade, nós não podemos ir contra aquele a qual o Senhor disse, aquele que for e abençoar Israel serão abençoados, mas os que não abençoar serão amaldiçoados. Então, a forma do Brasil harmonizar um pouco sua culpabilidade contra Deus, né, é simplesmente agora realmente retratar, rasgar essa porcaria, esse lixo de contrato que para nós e o governo atual não deverá valer nada. Por quê? Porque se você vai à guerra em nome do Senhor dos Exércitos, então o pequeno abate Golias. E nós podemos ser pequenos diante de uma grande multidão que quer ser Golias. E quem tem as 5 pedras na mão, com cada letra que representa o Salvador da humanidade, com certeza vence. E estes somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então vamos ao caso que interessa. E eu te pergunto, você acha mesmo que o Bolsonaro não sabia que existe essa resolução? Ou não era um golpe a qual ele prometeu algo que não poderia cumprir? Ou, na verdade, ele tenta e não pode. Ou se ele vai conseguir, mas depois vai distorcer mais para frente. Isso tudo está no plano de Deus. Bom, se era um golpe ou não, você vai tirar sua conclusão. Mas que ele sabia dessa lei, dessa resolução. Então, nenhum louco é doido de enfrentar uma ONU, porque a ONU são mais de 100, 300 países contra um país. Mas
importante que é, maior quem está em nós do que aquele que está neles, né? Porque com o sopro da boca do nosso Deus serão todos exterminados. Bom, os Estados Unidos mostrou que ele é independente e que não tem medo do mundo. O Brasil também deve mostrar. Por quê? Porque, na verdade, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, nada tem. Então, veja que o Bolsonaro provavelmente fez esse voto de campanha dizendo que iria colocar a embaixada, né, do Brasil lá em Jerusalém, igual aos Estados Unidos. E é claro que todos os cristãos despertaram, todo mundo, até mesmo Israel. Quem sabe Israel está sendo enganado, ou a gente também. Mas na verdade, ainda que ele coloque lá, vai haver muitas consequências, é claro. Assim como Israel é odiado pelo mundo, os Estados Unidos também, e me parece a Guatemala, que está lá também. Não custa nada mais um país se unir às forças ao Deus Todo-Poderoso. Quem tem Deus, tem tudo. Quem não tem Deus, nada tem. Então veja bem que pode ser um golpe do Bolsonaro em dizer que iria mudar a embaixada sem poder e com certeza já sabia que essa matéria viria ao ar depois, dizendo e desculpando que não poderia mexer naquilo que já foi contratado. E isto faz com que ele fique isento das suas promessas. Será? Tomara que não seja isso. Mas vamos lá. Bom, mas há uma matéria dizendo assim, já que Israel, já que a ONU prometeu represália ao Brasil, prometeu guerra ao Brasil, então também nós temos aqui, né, Estados Unidos protegerá o Brasil em possíveis retaliações por mudança da embaixada para Jerusalém. Veja aí. Então o que nós temos mais a temer? Nós temos que ajuntar aos fortes e sermos fortes com eles. Concordam? Israel é um estado soberano. Se os senhores decidirem qual é a sua capital, nós o seguiremos, afirmou Bolsonaro. Então, pelo que afirmou Bolsonaro aqui, olha, com certeza absolutamente nós vamos acreditar que independentemente que ele foi colocado lá para dar continuidade ao Apocalipse, não importa, mas tem que haver apoio a Israel para que, na verdade, o templo seja construído. Então, veja bem, que é bom para Israel se os países unirem esta força. Então, se, na verdade, os palestinos já têm perdido muitas forças lutando só contra Israel, imagina agora lutando contra as potências de primeiro mundo e terceiro mundo, que seria o Brasil, né? Jair Bolsonaro e seu futuro chanceler, Ernesto Araújo, conversaram longamente sobre a mudança da embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Não haverá recuo, informou antagonista. Ambos contam com o apoio dos Estados Unidos para lidar com eventuais retaliações diplomáticas ou comerciais. Em entrevista ao jornal israelense Raio, o presidente eleito Jair Bolsonaro confirmou que seguirá o plano dos Estados Unidos e mudará a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Israel é um estado soberano. Se os senhores decidirem qual é a sua capital, nós o seguiremos. Quando me perguntaram durante a campanha se transferiria a embaixada se fosse eleito presidente, respondi sim. Vocês decidem sobre a capital de Israel, não outros povos, afirmou Bolsonaro. Palestino ataca Bolsonaro após promessa de retirar a embaixada palestina do Brasil. Isso aqui é uma outra matéria, né, que a gente vai falar. Ao tomar conhecimento dessa decisão, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, usou o Twitter para comemorar e disse que está emocionado com a tal declaração. Malafaia comenta: a transferência da embaixada é apoiada por líderes evangélicos. Os pastores Silas Malafaia, um dos líderes expressivos do país que apoiam Bolsonaro, comenta a promessa. Bom, será antes da campanha, né, irmão? Veja também, aqui está pré-candidato PSC, Bolsonaro pede ajuda a Deus, entre aspas, né? Então veja só que ele também faz o sinal 666, ele faz o sinal de V, que esse V também é maçom, e lá vai. Mas importa para nós aqui o que está vindo a matéria. Jerusalém, desde que Davi afundou, sempre foi capital do Estado de Israel, onde Jerusalém foi capital do mundo. Onde Jerusalém foi capital do mundo árabe? Onde está escrito, diz aí o pastor, né? Eu não conheço na história, né? Ele, Bolsonaro, acha que é um Estado soberano, que tem o direito de colocar a capital onde quiser, disse o pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus, Assembleia Sem Deus, né? Vitória em Cristo, um dos líderes mais próximos de Bolsonaro. Não houve pressão dos evangélicos, mas nós somos 100% a favor disso,
aí pelo menos 99,9%, se tiver algum esquerdopata, gospel, aí disse Malafaia. O pastor não acredita que a reação dos países árabes fará Bolsonaro mudar de ideia e disse que nenhum deles deixou de negociar com os Estados Unidos depois da mudança da embaixada americana para Jerusalém. Quando Bolsonaro mudar a embaixada para Jerusalém, o Brasil vai ser abençoado como nunca. É a minha fé, disse Malafaia. Bom, apesar que esse é Malachaia, ou Malandraia, ou Malacheia, né, as palavras dele verdadeiramente têm nexo. Mas diante disso, eu quero perguntar para você, será que isso tudo não é um complô? Será que isso tudo não é porque ele já sabia que não podia quebrar a resolução, né? Veja bem que eu vou deixar mais aqui na frente, eu vou ler um pouco mais. Essa matéria que eu li, né? Ela é de 16 de novembro de 2018, mês passado, né? O mês passado. E ele disse que não vai. Quem vai ajudar então o Brasil? Quem vai estar do lado e vai apoiar o Brasil? Né? Estados Unidos. Né? Estados Unidos, ele diz assim, Estados Unidos protegerá impossível retaliações por mudança da embaixada para Jerusalém. Né? Então ele não está sozinho. E além do mais, quem apoia Israel vence a guerra. Veja o que diz hoje a resolução da ONU depois dessas declarações. A resolução da ONU impede que Brasil mude a embaixada de Israel. Quer dizer, a ONU maligna, a ONU satanista, ela quer de qualquer maneira fazer com que o Brasil não mude a sua embaixada. E eles ofereceram resistência. Então veja bem o que diz, novamente, que eu já tenho um vídeo sobre isso, aqui é outra matéria. São Paulo, 17 de dezembro, ANSA, promessa de campanha do presidente eleito Jair Bolsonaro, PSL, a transferência de embaixada brasileira em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Não pode ser realizada devido a uma legislação internacional incorporada pelo Brasil. Quem disse que não pode? Afinal, são eles donos da nossa fé? Afinal, são eles donos do nosso povo? Afinal, são eles donos da nossa comida? Afinal, são eles donos do nosso país? Não. Nós temos um país independente, então que a ONU se cuide, porque maior é quem está em nós, aquele todo-poderoso, do que aqueles demônios que guia aquela corte satânica naquele lugar. O dispositivo legal que impede essa mudança é a resolução 478 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é a ONU, né? Aprovada em 1980. Né? Então veja bem que estava nesse governo podre aí, os tal do petistas, laranjas malignas, né? Laranjas malignas. E veja bem que essa resolução declara nula a lei básica que reconhece Jerusalém como capital de Israel e convida os Estados-membros do Conselho de Segurança da ONU a retirar suas missões diplomáticas da cidade. Quer dizer, a ONU está convidando, né, a todos os diplomáticos que estão aliados lá, que não quebraram o seu contrato com eles. Quero dizer uma coisa, o único trato que o cristão não pode quebrar, que o país não pode quebrar, é com Deus. Eles têm que ser fiel, seguir na risca. Mas esses maléficos que querem ver o reino do céu quebrado, caído, destruído, tem que mandar eles para caixa prego mesmo. Eles têm que ir para os infernos onde o cão criou, onde o cão mora. Não chegar e ficar comandando e mandando, né, e dando ordem a um país soberano. Nós somos soberanos, nós temos soberania, nós somos independentes, nós não precisamos desses animaléficos, entendeu? Para chegar e para... Nossas terras são ricas. O Senhor Deus, Ele abençoa muito mais a terra que apoiar a cidade santa. E o que o Sila Malandraia, ou Sila Malafaia, não sei, ou Malacheia, né, o que ele falou é uma pura verdade. Né? Infelizmente, é o meia pedra, meia tijolo, né? No meia pedra ele fala a verdade, meia tijolo ele fala mentira, mas o que ele falou é meia pedra. É muito bom ouvir. Atualmente, somente os Estados Unidos e a Guatemala têm embaixada em Jerusalém. Quer dizer, a Guatemala, eu duvido que o Brasil vai contra a Guatemala. Um anjo do céu é capaz de descer e varrer o Brasil dessa terra. Eu duvido que qualquer outro país que vai contra o país que apoia os Estados Unidos vai ser abatido. Quem será abatido são os nossos inimigos. Por isso, sim, nós queremos a nossa embaixada brasileira lá em Jerusalém. Jerusalém é capital de Israel. E não tem quem tome. E assim Deus vai concluir. O Paraguai havia transferido o órgão, mas voltaram atrás em sua decisão, o que irritou o governo israelense. Quer dizer, esse Paraguai é um calça frouxa, né? Um medroso, tem medo de ser morto. Morrer por Cristo vale a pena, o que não vale é morrer pelo diabo e ir para o inferno. A Rússia declara Jerusalém como capital israelense, mas não transferirá a embaixada porque
que considera Jerusalém Oriental como capital de um futuro Estado palestino. Assim também anunciou o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, no último sábado 15, né? 15 agora de dezembro de 2018. Adicionando ainda que a transferência da embaixada depende do compromisso de paz e de solução em 2 países, em 2 estados. Então, quer dizer, esses são os covardes. Esses são os covardes. Mas mais covarde é esse. Este governo corrupto, mentiroso, traidor, inimigo de Deus, ele fez isso para que o nosso país, venha a ser justamente destruído. Quer dizer, se eles votaram contra, né, Israel, é porque eles querem nosso país destruído. Eles não amam o povo brasileiro. E vocês, gente, criam vergonha na cara e para de colocar povo que verdadeiramente odeia Deus, odeia Jeová, odeia o nosso Criador, né? Então vocês colhem pelo que vocês plantam. Veja bem que aqui está escrito assim, ó, o governo de Michel Temer, né? O governo de Michel Temer, PMDB, votou a favor da resolução que exige que todos os países sigam as denominações da ONU, após decisão dos Estados Unidos de reconhecer Jerusalém como capital de Israel, em pleito que contou com 128 votos a favor, 128 países, né, irmão? A favor. E 9 contra. Então, 9 países são capazes, em nome de Jesus Cristo, abater 128 países, mais 35. Né? Então, 160 e poucos aí países, né, que na verdade 9 países pode acabar com todos. Por quê? Porque, na verdade, o Deus de Israel pelejará por nós. Os países membros da ONU são obrigados a seguir os regulamentos internacionais ou podem sofrer represálias. Então, veja bem, são obrigados. Quer dizer, nós não somos escravos da ONU, nós não somos escravos desse povo satânico. O Brasil é independente, é um país independente. É por isso que houve o grito, dependência ou morte. E é por isso que o nosso país foi liberto das mãos dos satanistas, dos males. Embora nós sabemos que controlam eles ainda, né? Eles controlam, mas não controlam o povo santo que está nesse país. Muito bem, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Passa esse vídeo para frente. Espero que você realmente entenda. Eu vou colocar as duas matérias no link aqui, né? A matéria que mostra que os Estados Unidos apoia declarar aí o Brasil, né, se vier alguma retaliação. Então, está aí, declaradamente ao público. Vamos então, que Deus abençoe. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vamos ver o que vai dar. Segundo o Bolsonaro, ele não renda atrás.